Olá, meu povo de Deus. Tirar esse carinho daqui que ele tá com a cara feia. Tenho vários deles aqui. Eu amo eles. Mas hoje eu vou fazer um vídeo com o meu parceiro aqui. Aqui, ó. Charlie Brown e o Snoopy. Gosto muito de assistir esse desenho. Acho que já o Charlie Brown já faz aí 40 anos, né? Ou mais. Queridãos, o intento desse vídeo é trazer uma palavra de Deus para a sua vida, de direção de Deus para a sua vida. Essa é a nossa única intenção aqui. E em rápidas palavras, para o vídeo não ficar longo, eu gostaria de corroborar aqui com a sua fé, falando a respeito da forma de Deus responder às suas orações. Porque Deus é um Deus de resposta, você sabe disso. E talvez você esteja aqui navegando na internet procurando respostas de Deus. Bem, o que eu vou externar aqui nesse vídeo é uma mescla do meu conhecimento bíblico, que é coisa muito simples, e da minha humilde experiência com Deus, também é uma coisa muito, muito simples. Né? Para me consubstanciar-me, eu tenho aqui Jeremias 33:3, Bíblia Sagrada, Jeremias 33:3, que é aquele texto áureo dos círculos de oração. Clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que vós não sabes, dependendo da tradução da sua Bíblia. Mas o fato é que Deus tem resposta para quem clama, e não somente a resposta, ele tem uma revelação. Glória, coisa linda, né? Ele quer responder e ele quer trazer aqui um anúncio, uma revelação, algo novo, algo concreto, firme, profundo, que você ainda não tem conhecimento. A revelação de Deus, ela direciona, ela motiva, ela levanta, ela cura, ela liberta, ela transforma. Então ele tem algo aqui transformador, ele tem algo aqui tremendo para lhe revelar. Mas para isso você tem que clamar. É o primeiro passo. Está aqui, clame a mim. O clamor, ele não é apenas uma simples oração, mas ele envolve assim toda a atividade da sua alma. Né? É você externar, diria eu, com muita força, os seus sentimentos diante de Deus. Clamor, muitas vezes aparece aqui nos dicionários bíblicos como gritar, né? Como chorar, como se derramar. Então, quando nós nos derramamos diante de Deus, porque para Deus abrir o coração dele para você, você tem que abrir o seu coração para Deus. É isso que ele espera de você. E aí então vem a resposta, e não somente a resposta, mas a revelação de Deus sobre muitas coisas que aprouve Deus querer revelar a você. Mas aí o fato é, de que maneira Deus fala? De que maneira Deus responde? E aí eu gostaria, irmãos, primeiro, de falar para você que Deus pode responder por revelação, sonhos e visões. Deus pode responder por intermédio de pessoas, usando o dom profético. Né? Deus pode responder e revelar através das circunstâncias da vida. E aqui eu gostaria de enfatizar as circunstâncias da vida, porque Deus usa as circunstâncias da vida. Nós temos que estar atentos para os sinais da vida. Muitas vezes nós vemos pessoas teimosas que muitas vezes Deus, por meio das circunstâncias desfavoráveis, tem dito para aquela pessoa: não vá por aí, não se envolva com essa pessoa, não negocie tal coisa, não faça isso. E muitas vezes as pessoas quebram esse princípio de Deus e insistem no erro e acabam quebrando a cara. Há exemplo de pessoas que, por conta das circunstâncias da vida, adoeceram. Nós estamos vivendo num mundo decaído pelo pecado e todos nós estamos fadados a isso. E aí o médico falou: não coma tal coisa porque o seu problema é X. Mas as pessoas insistiam em comer porque diziam: não, Deus está comigo e tal.
quebrando assim o princípio da autoridade do médico, né? Porque médico, toda autoridade é estabelecida por Deus e médico é uma autoridade estabelecida por Deus. A medicina vem de Deus. Nós cremos na cura e no milagre, mas nós temos que esperar o tempo de Deus, a resposta de Deus para tal coisa. E entender também que se o nosso corpo não pode comer tal coisa, a gente tem que evitar, respeitando assim a lei do corpo. E muitas pessoas desrespeitaram e morreram, pagaram um alto preço por isso. As circunstâncias falam e revelam Deus. Então observe as circunstâncias. Preste atenção na dor, na luta, na aflição, na oposição, né? Em tudo que vem acontecendo. Romanos 8:28 diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Deus usa as circunstâncias da sua vida. Outra forma que Deus tem de nos falar são através de conselhos. Muitas vezes você quer tomar decisões na vida e fica espiritualizando. Deus tem que levantar um profeta, Deus tem que me revelar em sonho, Deus tem que me revelar em visão, determinando como Deus deve trabalhar. Deus não é garçom de ninguém. Deus age da maneira que lhe aprouver agir. Nós oramos e pedimos resposta, mas a maneira é a de Deus. Eu não sou muito de acordo a você determinar como Deus vai falar. Não. Isso era feito na antiga aliança quando a presença do Espírito Santo não era permanente. Hoje a presença do Espírito Santo ela é permanente em nós. Então nós temos que entender que o Espírito Santo trabalha com a testificação. Romanos capítulo número 8, versículo 14 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Então perceba aí a importância da testificação quando você da direção do Espírito Santo. Muitas vezes pessoas experientes dão conselho, mas a gente não quer atentar para isso, porque a gente espiritualiza demais as coisas. E Deus usa as pessoas experientes, né, na vida, seja pai, seja mãe, seja lá quem for. Homens de sucesso pagam dinheiro altíssimo para ouvir outros homens de sucesso darem suas palestras, porque eles acreditam assim: se esse camarada chegou aí em tal patamar, é porque de fato ele tem bagagem. E muitos deles se dão bem por conta disso. Mas biblicamente falando, no Salmo 119, o salmista diz: eu me tornei mais sábio do que os meus mestres, porque eu sempre ouvi os mais velhos. Então, queridos irmãos, Deus fala por meio de conselhos. Cuidado. Sua mãe, seu pai, seu amigo, seja lá quem for, seu pastor, tem lhe aconselhado, mas você fica repugnando os conselhos, rejeitando o conselho. Tenha muito cuidado com isso, porque Deus fala de maneira simples, através de pessoas simples. Outra maneira pela qual Deus fala com o seu povo, está lá também em Romanos 8:16, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A palavra testificar ali é declarar. Então ele declara dentro de nós, há uma testificação, há uma convicção interior que vem do Espírito Santo. Faça tal coisa, vá para tal coisa. Muitas vezes você não vai ouvir uma voz, mas você vai ter uma certeza interior. E como é que eu posso ter essa certeza interior? É quando eu tenho vida na palavra e tenho comunhão com o Espírito de Deus. Muitas vezes Jesus foi movido pelo Espírito Santo, como naqueles episódios em que ele é movido pelo Espírito Santo para ir ao deserto ser tentado por Satanás. Jesus não foi arrebatado pelo Espírito Santo. Jesus ele não foi transladado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1 que ele foi impelido pelo Espírito Santo. Impelir implica no termo grego em uma forte convicção. O Espírito Santo veio sobre Jesus, a unção veio sobre Jesus e o convenceu que ele tinha que ir para aquele lugar, ser tentado por Satanás. Então, só um homem movido pelo Espírito Santo, sabendo que vai ser tentado e vai encarar uma situação tenebrosa, e mesmo assim ele vai. Aprendemos uma coisa aqui muito interessante, é que a unção nunca vai privar você dos problemas, ela vai levar você a encarar os problemas. No livro do Evangelho, escrito por Lucas, diz que Jesus foi movido para o Jordão.
depois ele para o deserto, depois ele é movido mais uma vez para outras regiões. Esse mover vinha por conta da testificação do Espírito nele. Porque ele havia dentro dele a convicção. E nessa hora, o Espírito de Deus quer lhe dar também essa convicção do que você deve fazer. E fique ciente, muitas vezes você não vai ouvir vozes, Deus falando audivelmente. Até porque ele mora dentro de você, como é que ele vai falar audivelmente? Né? Pode ser sim que ele fale porque ele é Deus. Mas o princípio é, se ele habita em mim, então eu tenho que esperar de dentro a confirmação, a testificação. Eu espero em Deus que esse vídeo lhe abençoe sua família e as decisões que você tem para tomar. Fiz aqui rápido, minha fala foi rápida para tentar não deixar o vídeo longo. Dê um tchau aí para Charlie Brown aqui, ó, e até rimou. Deus abençoe sua vida.